Olá, boa noite, amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o Wilson, conhecido como Dil, irmão do Carlos Antônio de Sorocaba. Vamos falar nessa noite sobre o tema que já durante esse ano temos estudado juntos, nas pegadas da unidade. E o que Deus tratou comigo para falar desse assunto, irmãos, eu convido os irmãos para nós refletir juntos como eu estou atribuindo para a unidade. Até aqui, muitas ministração de como fazer unidade, o que é a unidade, o que é estar nas pegadas da unidade. E Deus tratou comigo nessa palavra como eu estou contribuindo para a unidade. Estamos tendo muitas palavras sobre a unidade. Quero convidar os irmãos a refletir como estamos tratando desse tema. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente meditar juntos. De como é fazer unidade, para contribuir com a unidade, na verdade. Primeiro tópico que eu separei aqui, ele vai tratar de fazer visitas. Muitas vezes achamos que eu estou visitando e estou contribuindo para a unidade. E o que me tem medo dessa ação é nos apresentar como eu estou fazendo alguma coisa. Essa é a minha maneira de contribuir com a unidade. Então eu vou fazer visita, então todos vão notar que eu estou participando da unidade. Isso me incomoda, irmãos, porque às vezes a gente quer trazer essa ação que não é nossa para nós nos destacarmos, como eu estou fazendo. O próximo tópico que eu peguei aqui é debate. Eu tenho uma opinião de como é feita a unidade. E isso eu começo a impor a minha opinião para as pessoas. Unidade é desse jeito. E começamos até repreender. O próximo tópico eu anotei aqui como temos repreendido as pessoas. A unidade do jeito que você está fazendo está errado. Não é desse jeito. Esses tópicos, irmãos, é meio pesado, assusta a gente até. Mas infelizmente nós temos agido muitas vezes assim, querendo trazer essa ação para nós, para o meu eu. Eu faço a unidade desse jeito. O jeito que você está fazendo está errado. E como eu posso contribuir com a unidade da forma correta? No meu ponto de vista, o que Deus tratou comigo nessa semana, pesquisando e meditando, buscando de Deus sobre esse assunto, Deus tratou comigo a vida de Paulo. Paulo foi um cara que a gente vai ver junto aqui que maneira ele contribuiu para a unidade. E eu vou abordar o convite de Paulo. Paulo nos convida a ser imitador dele. 1 Coríntios 11, versículo 1. Vai nos falar assim: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo contribuiu com a unidade imitando a Cristo. Algumas irmãzinhas há poucos meses atrás trouxe essa palavra, que acho que foi a Rosana, como é fazer a unidade é seguir a Cristo. E Paulo aqui ele declara que ele imitava a Cristo. E de que maneira esse imitar a Cristo a gente pode encaixar como a maneira de fazer unidade?
Convido os irmãos agora a pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler Filipenses 3, do 12 até o 17. Esse texto vai tratar a maneira que Paulo se comportava e a gente vai meditar juntos, irmãos, que eu entendi que isso é a maneira de praticar a unidade. Filipenses 3, do 12 ao 17, vai nos falar assim. Perdão, queridos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todo o meu esforço nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para você. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprenda com aqueles que sejam nosso exemplo. Então, nesse texto aqui, queridos irmãos, eu entendi o quê? Paulo gastava todo o seu esforço, sua vida em prosseguir para o alvo. Ele era muito dedicado no que ele fazia. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Se nós tivermos a mesma atitude que Paulo tinha aqui, de gastar nossa força em prosseguir e alcançar o objetivo do nosso chamado em Cristo, ao versículo 17 vai falar o quê? Irmãos, sejam meus imitadores. E o que me chamou muita atenção nesse versículo é a parte final dele. E aprenda com aqueles que sejam o nosso exemplo. Então Paulo aqui ele já profetiza que você sendo exemplo dele, outros vai ver esse exemplo em nós e vai praticar a mesma coisa, vai aprender com esse exemplo. Foi esse ponto aqui que Deus falou comigo, irmãos. Se eu imito Paulo, eu estou imitando a Cristo, porque Paulo era imitador de Cristo. E outras pessoas vão passar a nos olhar a gente imitando a Paulo, imitando a Cristo, e vai começar a desejar fazer as mesmas coisas. Essa é a maneira que eu entendo a unidade. Outras pessoas olhando nossa manifestação da glória de Deus, a manifestação do exemplo de Cristo. Essas pessoas vão se achegar e nesse achegar vai se tornar a igreja perfeita. E aqui que eu vejo a unidade. Sendo exemplo de Paulo, automaticamente exemplo de Cristo, outras vidas vai copiar esse exemplo. E dessa maneira a igreja vai ser grande, vai aumentar o número de cristãos, de pessoas tementes a Deus, seguidores de Cristo. Dessa forma, vai se formar uma grande unidade em atingir o objetivo, que é todo o meu esforço nisso. Paulo afirma aqui, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Então, sendo exemplo de Cristo, outras pessoas vão querer ser esse exemplo também.
porque a qualidade da vida de um cristão é para provocar ciúme, é para despertar o desejo de ser igual a essas pessoas. E dessa maneira, outras pessoas seguindo esse exemplo, automaticamente a igreja crescerá e terá uma grande unidade de pessoas tentando ser igual a Cristo. Eu separei mais 2 versículos aqui de João 14, 9 e 10. Esse versículo vai nos ensinar quem Jesus seguia. Se é para nós seguir a Paulo, porque Paulo seguia a Cristo. E Cristo seguia quem? Aí você vai me falar, mas Cristo, Jesus era Deus. Tudo que ele fazia já era perfeito. Mas o próprio Jesus, homem, ele não pensava dessa maneira. Olha o que Jesus nos fala em João 14, versículo 9 e 10. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todos esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para que mostre o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Então aqui esses 2 versículos é muito claro, irmão. Jesus afirmando que ele não fazia nada por ele mesmo. Ele só fazia o que ele via o Pai fazendo. E os seus atos automaticamente eram a vontade do Pai. Esse versículo me chama muita atenção. E voltando ao nosso, quem estamos seguindo? Praticando a unidade, seguindo a Paulo e Paulo seguindo a Cristo, porque Cristo seguia o Pai. E nesse contexto, todos estaremos realizando a obra do Pai. Seguir a Paulo, estamos seguindo Jesus. E porque Jesus só fazia o que via o Pai fazendo. Aí de repente a gente começa a questionar, mas por que eu tenho que ser igual? Eu não posso ser do meu jeito. Eu sei fazer unidade. Eu entendo pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho analisado nas pessoas, que a unidade deve ser feita desse jeito. Por que eu tenho que seguir a unidade de Paulo, a instrução de Paulo? Por que eu tenho que seguir a instrução de Jesus? Se desse jeito fica bom. Tenho muito medo disso, irmãos. Paulo também vai falar aos Coríntios: todo o edifício edificado, se não for sobre o alicerce que é Jesus, vai passar pelo fogo e vai ser reprovado no fogo. Então vamos esquecer nesses dias, irmãos, o que eu sei de unidade humana e vamos nos dedicar a seguir a Jesus e a Paulo. Eu preparei mais 2 versículos aqui para nós entender por que devemos seguir esses exemplos de Paulo e de Jesus. Eu entendo que nós devemos seguir esses exemplos por causa disso aqui, ó. Jesus nos encarregou dessa missão. De que missão? De imitar Jesus. Isso não é um pedido, ele encarregou. De que maneira? 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. Vai nos ensinar qual é a nossa missão. Eu que os irmãos, a maioria conhece meu testemunho e sabe que eu passei por um AVC, fui poupado da morte. E eu entendo o porquê Deus me poupou, porque eu não faleci naquele AVC. Por que eu estou vivo hoje? Porque eu tenho uma missão para fazer aqui nessa terra. E que missão é essa? A minha missão é a sua missão, meu irmão. Nós juntos somos encarregados do que nós vamos estudar agora. 2 Coríntios 5, 14 e 15 nos fala assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona,
Porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Eu morri, ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivem mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Esse versículo, assim que eu retomei a minha carreira espiritual, que eu estava desviado quando eu tive AVC, esse versículo falou demais comigo, irmãos. Já tem 12 anos essa minha história que eu carrego isso comigo. E preparando essa ministração aqui, ele lá, sabe, veio claro na minha mente. Qual que é a minha missão? Imitar Cristo de que maneira? Assumir a minha morte. Hoje estamos aí vivendo essa pandemia, tanta gente com medo de morrer, mas esquecendo que Jesus já morreu a nossa morte. Paulo aqui ele deixa muito claro isso. Porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Então, se Jesus morreu a minha morte, então eu estava naquela cruz junto com Cristo, então eu morri. Ah tá, mas Jesus subiu ao céu e eu continuo aqui na terra. E por quê? Porque nós temos uma missão. Que missão é essa? Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Voltando ao nosso assunto de imitação, imitar a Paulo. Se eu estou imitando a Paulo e Paulo imita a Cristo, automaticamente estamos imitando a Cristo. Aí Paulo afirma aqui no versículo 15. Esquecemos da nossa antiga vida e assumimos a nossa nova vida. Não viva mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu e ressuscitou. Então, irmãos, estar vivo hoje não é viver para mim, não é do meu jeito nada. Estar vivo hoje é fazer o que eu vi o Pai fazer. Jesus falou isso. E nós hoje, nessa noite, estamos aprendendo que estar vivo hoje é viver a vida de Cristo. De que maneira? Deixar o Espírito Santo agir em nós, vai nos levar, nos conduzir da maneira que Ele quer. Então, tenhamos a humildade de deixar Jesus fazer através de nós. Ainda naquele versículo de João 14, tem um outro versículo que eu não anotei aqui não. Eu vou citar para os irmãos conhecem o versículo. Porque obra maior que essas vocês farão. Jesus falou que nós ia fazer obra maior que essas. Eu gosto de meditar muito nesse versículo, porque nós não vamos fazer nada maior do que Jesus fez. Mas Jesus em nós, o Espírito Santo em nós, vai realizar obras maior do que a que ele fez. Então, porque o próprio Jesus vai continuar fazendo essas obras, usando a nós, porque ele morreu a nossa morte para nós viver a vida dele. Eu creio que esse ponto ficou claro para os meus irmãos. Agora eu quero abordar ainda um pouquinho sobre o nosso eu. Eu sei fazer, desse jeito é certo. A unidade que eu estou praticando na minha vida, na minha empresa, na minha igreja, é perfeita. Do meu jeito fica bom. Cuidado com isso, irmãos. Se não seguirmos a direção do Senhor para praticar a unidade, certamente falharemos. Notamos o exemplo da unidade humana. Notamos o exemplo da unidade humana em construir a Torre de Babel. Deus reprovou, pois não estava sob a sua direção. É um texto que os irmãos também conhecem lá de Gênesis 11, quando os homens não obedeceram o que Deus pediu para eles fazer. Multiplicar, encher a terra e governar sobre a terra. Mas aquela população ali da raça humana da época resolveu ficar tudo junto. O texto fala que eles voltou para uma planície na Babilônia e começar a edificar uma torre com a intenção de chegar até o céu. Aparentemente a gente pode pensar que era uma boa intenção, mas na verdade a unidade ali não era para chegar até o céu e agradar a Deus, chegar perto de Deus. A unidade ali era o cara que projetou aquele projeto, Nimrod.
Ele queria simplesmente ser adorado. Eu consegui construir isso e chegar até o céu. Então a intenção da unidade humana é negativa, é normalmente para receber a glória. Estou fazendo isso, a princípio ele aborda de uma maneira que é algo positivo. Mas na verdade a segunda intenção ali de Nimrod, no caso, era provar que ele era capaz de fazer aquilo. E Deus reprovou, os irmãos conhecem a história ali, foi espalhado por toda a terra como Deus tinha ordenado. Logo, irmão, eu quis abordar esse assunto para a gente entender que a unidade humana normalmente ela falha. Por isso devemos seguir no exemplo de Cristo. Seguir o exemplo de Paulo, que Paulo era um cara que seguiu a Cristo. Esse exemplo, irmãos, nos faz fazer um bom cristão. E um bom cristão é o quê? O pequeno Cristo. Somos imitando a Jesus, somos representando Jesus aqui na terra. E a gente praticando permitindo Jesus se manifestar através da nossa vida, muitos vai se achegar até nós. Até nós não, até Jesus, através de nós. E isso vai se formando a unidade. Eu particularmente entendi o seguir a Paulo dessa maneira, irmãos. Eu creio que ficou claro, acho que dá pra gente compreender isso. Nós imitando a Cristo como Paulo imitava a Cristo, vai atrair pessoas. E esse atrair pessoas, essas pessoas vai se ligando ao corpo de Cristo. E assim formando a igreja. Isso para mim é o exemplo de praticar a unidade. Eu, refletindo nesse tema, unidade, tive medo de quantas vezes tentamos fazer do nosso jeito humano. Ou morrer para esse mundo provoca a atenção das pessoas, por não ter mais a mesma atitude deles. Quando a gente assume a nossa morte na cruz junto com Jesus, o mundo fica escandalizado. Ah, essa pessoa não se diverte mais, essa pessoa não vai mais para balada, essa pessoa não quer mais fazer lazer, essa pessoa só fica pensando em Deus e Bíblia. Então quando a gente começa a abrir mão das coisas, da cultura desse mundo, dos prazeres desse mundo, só o fato de rejeitar a oferta do mundo, o mundo já começa a se escandalizar com as nossas atitudes. Por que essas pessoas querem ser tão diferentes assim? Aqui já começa a chamar atenção. Mas ao mesmo tempo essa mudança de vida, aí eles começam a perceber a caridade, o amor, a paz de espírito que passa a habitar em nossa vida. Logo o mundo começa a sentir vontade de ser igual a nós, porque nós somos imitador de Cristo. Isso é tão positivo que o mundo, quem nos observa, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, membros da nossa igreja, começam a chegar. Mas esse irmão só vive orando, é lendo livro, é Bíblia. Ai, chega a ser chato, só sabe falar de Deus. Eu já recebi esse comentário de algumas pessoas. Você não fala de outro assunto? Mas isso começa a incomodar as pessoas. Mas ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas depois vai ver a maneira que Deus está te feito vitorioso. A sua felicidade aí em outras coisas, a sua alegria. E aquilo começa a chamar a atenção do mundo. E dessa maneira, irmãos, eu tenho entendido que essa é a unidade que Deus nos tem chamado para praticar. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. Imita Cristo, que você vai estar praticando a unidade. Às vezes a gente não olha por esse ângulo, a gente olha com coisas que de que maneira eu vou fazer. E nessa noite Jesus nos convida, não faça do seu jeito. Me imita, faça o que eu fiz. Segue a direção do Pai que vai dar certo. Muitos vai ser chegar até a igreja, com fome, com sede de justiça. Louvado seja Deus, irmãos. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero ter contribuído com os irmãos nas pegadas da unidade.
Sigamos a Paulo e seguimos a Cristo, irmãos, que juntos vamos alcançar o prêmio da salvação, que foi declarado por Cristo Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao meu Deus, ao nosso Deus. Tenha todos uma boa noite, que Deus nos conceda a graça de viver nessa unidade. Amém.